Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Peço que os irmãos abram a nossa Bíblia na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 11. Segunda Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 11. Que diz assim: para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Ou em algumas traduções, onde está escrito, onde não ignoramos os seus ardis. Pode se assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Antes de estar dando início a essa mensagem, quero estar parabenizando a irmã e falar para você: faz tempo que eu não vejo crianças tão bem educadas e comportadas igual eu estou vendo. Hoje em dia, onde você vai em todos os cantos, as crianças saem correndo, balançando, fazendo, mas as pessoas são bem educadas, e a Bíblia mesmo diz que nós devemos ensinar o caminho que nossos filhos devem andar. E você tem ensinado e ensinado muito bem. Quero parabenizar a irmã. Bom, essa passagem ela vai se retratar a respeito de Paulo, que escreve aos Coríntios. E ela necessariamente está falando a respeito de perdão. Porém, ela insere um alerta espiritual. E que não devemos ignorar os ardis ou as estratégias que Satanás tem contra nossas vidas, os pensamentos e propósitos dele. Essa palavra ela não apenas agrega ações demoníacas diretas, mas estratégias mentais contra a nossa alma, estratégias sutis que muitas das vezes não vemos, muitas das vezes não percebemos. E por ser um culto de missão, nós devemos lembrar que o inimigo ele está à espreita de qualquer um. Ele ataca não apenas com gritos, não apenas com possessões, mas ele trabalha também com ideias. Ele trabalha com pensamentos, doutrinas, distrações e muitas das vezes infiltrações silenciosas dentro da igreja e dentro do ser humano. Quero começar falando a respeito da primeira infiltração e estratégia que ele faz, aonde eu quero ler em Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 6 ao 9, que diz assim: admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém nós ou um anjo do céu vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente: se algum homem pregar-vos algum outro evangelho além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Aleluia. Essa é a primeira infiltração que o inimigo tem feito em nossas vidas. Qual que é? Entregar um outro evangelho além do que é descrito na palavra de Deus. Mas como assim?
ele muitas das vezes ele vai promover uma fé sem renúncia, uma graça sem arrependimento, um evangelho sem cruz e um senhorio, uma salvação sem senhorio. Eu gosto muito de relatar os pregadores que hoje em dia vimos na internet, onde muitas das vezes pregam casas, bênçãos, carros e chaves e um monte de coisa. Muitos pregam a respeito que você só vai vencer, vai ser feliz. E nós sabemos que não é assim. Quando a mensagem de Cristo ela deixa de confrontar o pecado e passa apenas a motivar o nosso ego, nós já não estamos mais diante do verdadeiro Evangelho, mas apenas de uma versão adulterada para agradar homens. Não é a versão verdadeira do Evangelho. Muitas das igrejas aderiram a esse tipo de Evangelho para atrair pessoas, onde muitas das vezes dá retorno financeiro. Mas se em algum momento você chegar em uma igreja e ver que as mensagens, louvores e palavras que estão sendo ditas naquela noite, ou naquela manhã ou tarde, não está confrontando o seu pecado, não está confrontando a sua vida aqui na terra, tem algo de errado. Porque o Evangelho ele tem que nos confrontar para que a gente perceba que a gente precisa de Jesus Cristo nas nossas vidas para nos mudar. E necessitamos mudar a cada dia. A segunda estratégia que Satanás usa contra nós e também contra a igreja é trocar a presença por entretenimento. Quero estar lendo aqui em Êxodo, capítulo de número 32, do versículo 1 ao 6. Aleluia. Que diz assim: e quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão. Ele disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas esposas, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele recebeu das suas mãos e o formou com um buril, depois de o ter formado em bezerro de fundição. E eles disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E quando Arão o viu, construiu um altar diante dele. E Arão fez uma proclamação e disse: amanhã é a festa ao Senhor. E eles se levantaram cedo no dia seguinte e ofereceram ofertas queimadas e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e se levantou para festejar. Aleluia. O termo usado para a palavra festa, onde está escrito em Êxodo 32:6, ele significa rir, brincar, ou até mesmo zombar. Indica muitas das vezes algo superficial, descontrole ou sensualidade. O bezerro de ouro, ele apresentava uma tentativa de controlar a Deus. Pela imagem, ao invés de esperar a revelação do monte. Ou seja, eles fizeram este bezerro de ouro para supostamente disfarçar
o que ainda não tinha chegado. Porque Moisés estava no monte para receber a revelação de Deus. Porém, a pressa deles fez com que eles fizessem isso. E fizessem esse bezerro de ouro em forma de zombação. Fizeram essa festa em forma de tirar sarro da situação. Mas que podemos ver a respeito dessa palavra e ligar aos dias de hoje é que Satanás hoje, muitas das vezes, ele usa das estratégias que aconteciam nas igrejas. Satanás, ele deseja cultos onde se culta, onde não se dorme, onde se canta, mas não se chora, onde se aplaude, mas não se chama. Ou seja, Satanás, ele ama quando tem algum culto, onde tem muito culto, muita rodopiada aqui, muita roda. Ele ama quando está todo mundo pulando e aplaudindo. Só que não tem a presença de Deus. Só que não tem glorificação. Só que não tem renúncia. Ele ama quando acontecem essas situações no culto. Só que também não tem a palavra de Deus. Porque ele sabe que ali de nada acontece. De nada adianta se você pula, se você ora, se não tem a presença naquele lugar. A presença de Deus, ela muitas das vezes ela não é fabricada por luzes e sons, assim como muitas igrejas têm feito hoje para atrair mais público. Tem escurecido suas paredes, colocado mais iluminação, colocado sons e barulhos onde pode ser elevado, segundo eles, a adoração. Ou segundo eles, a psicologia diz que atrai mais a atenção das pessoas. Mas isso é uma estratégia que Satanás usa a cada dia. Porque as pessoas focam somente em luzes e sons, mas se esquecem de adorar verdadeiramente. Se esquecem da presença de Deus verdadeiramente. E o inferno, ele quer, de todas as formas, substituir o carisma pelo altar. Ele quer substituir toda a performance que acontece no meio da igreja pelo quebrantamento por carisma. Louvado seja Deus. A terceira estratégia que Satanás usa se encontra em Apocalipse 2, versículo 20. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 20. Ele diz assim: porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos, a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Aleluia. Essa palavra ela vai se referir a respeito da igreja de Tiatira, aonde tinha uma suposta profetisa chamada Jezabel, aonde levava os obreiros daquela igreja à perdição e à fornicação. E esse texto, ele se refere a uma figura simbólica de que a influência espiritual perversa dentro da igreja. A palavra tolerar, ela aqui neste versículo, que vem do grego, ela indica deixar solto ou permitir. Ou seja, a carta estava dizendo à igreja de Tiatira para parar de tolerar, parar de permitir, ou de deixar
deixar solta o que aquela mulher estava fazendo dentro da igreja. E o interessante é que nos dias de hoje tem acontecido isso. O inferno, ele tenta de todas as formas fazer com que a igreja abrace o pecado em nome da tolerância, tornar o público um lugar sem correção, ou seja, em prol de que a igreja esteja lutada, eu tolero algum pecado, em prol do obreiro que muitas das vezes tem dado dízimo alto, eu tolero o pecado, em muitas das vezes algum obreiro, algum irmão que me trata bem, eu tenho tolerado o pecado. E essa palavra, ela reflete nos dias de hoje, porque nós não devemos tolerar o pecado dentro das igrejas. Pelo contrário, devemos punir, devemos tratar o pecado como pecado. O que acontece? Nós devemos ser um lugar onde acolhe o pecador, mas jamais devemos aprovar o pecado que ele tem. Jamais devemos deixar com que aquele pecado permaneça na vida daquela pessoa, porque muito de nós sabemos que o Evangelho, ele transforma, ele não apenas aceita. Então, quando vamos pregar o Evangelho, a palavra de Deus, realmente aceitamos aquela pessoa do jeito que ela está. Porém, aquela pessoa não deve continuar do jeito que ela está. Assim é os obreiros, assim são as irmãs, assim são os jovens, assim são os irmãos. Todos nós fomos aceitos do jeito que estávamos, porém não devemos continuar do jeito que estávamos, com a prática do pecado. Devemos a cada dia nos renovar e transformar pela palavra de Deus, pelo Evangelho, que cada dia nos confronta e conforta. Não devemos permanecer da mesma forma. A quarta estratégia que Satanás tem contra nossas vidas se encontra em Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 25. Daniel, capítulo número 7, versículo 25. Que diz assim: e ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo, e tempos, e a divisão de tempos. Nessa palavra, a expressão que está dita, cansará os santos do Altíssimo, ela vem do aramaico, que significa bela, ou em português, que significa desgastar por atrito contínuo, ou seja, é um cansaço acumulativo que ele causa na gente, tanto mentalmente quanto espiritual. Ele muitas das vezes é causado por pressões espirituais constantes. Sabe aqueles momentos que bate desânimo, onde você está em sua casa, perto da hora de ir para o culto, e você pensa: eu não vou hoje, eu estou tão cansado, no outro dia eu vou. Às vezes hoje na sua casa você deve ter pensado nisso. Hoje tem culto, mas quinta-feira tem também, eu vou na quinta-feira, não vou hoje. E bate aquele desânimo. Ou muitas das vezes lutas. E sim, Satanás pode colocar lutas nas nossas vidas, assim como nós vimos com Jó. Claro, com a permissão de Deus. E muitas das vezes essas lutas nos cansam. Só que é aí, nesse momento, que devemos seguir o que foi cantado nessa noite. Aonde
os vendavais, claro que vão acontecer várias vezes, só que Deus está conosco, onde a mão dele nos sustenta. E se não fosse Deus para conosco, é nesses momentos que devemos lembrar disso. Se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Deus quando eu tinha nascido, se não fosse Deus na minha infância, se não fosse Deus na minha adolescência, se não fosse Deus no período onde estou adulto, e se não fosse Deus na minha velhice, o que seria de nós se não fosse Deus? É nesse momento que Satanás aplica esse cansaço em nossas almas, em nossa mente. É que devemos lembrar e reconhecer que Cristo sofreu, que Cristo derramou seu sangue naquela cruz para nós. E não devemos, por causa de um desânimo ou um cansaço, desistir de adorar a Ele. Não devemos pensar em recuar nunca, jamais. Principalmente, acontece desgastes muitas das vezes em líderes, em pessoas com cargos na igreja, aonde esse desgaste acontece também por conta de escândalos, por sobrecarga, onde muitas das vezes é causado por isolamento emocional e batalhas invisíveis que têm acontecido. Eu tenho certeza que, assim como cada um de nós, posso citar aqui o Armando que está na frente da missão aqui desta igreja, aquele onde o acompanha, o pastor Carlão e a sua esposa, onde são líderes desta igreja. Eles também têm a cada dia sofrendo lutas espirituais, desgastes espirituais, onde muitas das vezes pode ser por conta da sobrecarga. Eu tenho certeza que muitas das vezes eles se sentiram cansados por toda semana ter que vir 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes aqui, pegaram todo esse caminho por essa sobrecarga, aonde muitas das vezes pode ser que aconteça algum escândalo onde eles precisam resolver, ou muitas das vezes um isolamento emocional, onde muitas das vezes, e eu tenho certeza que já aconteceu, porque isso é normal acontecer principalmente com quem tem seus cargos. O pastor Carlão, em alguma das suas vezes, poderia ter se sentido sozinho, mesmo que tenha sua esposa, seus familiares juntos. Em algum momento poderia ter se sentido sozinho em fazer a obra. Isso é um sentimento que é causado em nós. Só que, graças a Deus, e ele ter se lembrado que Jesus Cristo morreu por ele, e o Armando ter se lembrado que Jesus Cristo morreu por ele, a Keila e a irmã Ana Cristina ter se lembrado que Jesus morreu por elas, elas estão aqui, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Mas para isso, para os pastores, para nós que somos intercessores e para muitos ministros, todos nós precisamos da oração uns dos outros. Eu preciso da oração de vocês, o pastor e a irmã precisam da oração de vocês, aquele e o irmão precisam da oração de vocês, porque um altar forte, ele depende de vigias fortalecidos. Ele depende de nós, que estamos em constante oração. É assim que uma igreja se mantém de pé. E a quinta estratégia e última estratégia que Satanás usa contra nossas vidas são as divisões. Em Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 25, diz assim: e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir.
Aleluia. A palavra de Deus disse que vem do grego, ela indica uma separação que se quebra a estrutura original. Ou seja, Jesus ensina que essa ruptura interna ela é mais destrutiva do que ataques externos. O inferno ele quer dividir de todas as formas a liderança, as famílias, os departamentos, os seus dons e toda estratégia para minar o poder da comunhão. Ou seja, aquelas discussões familiares que acontecem, aquilo não era para acontecer porque família é um projeto de Deus, mas acontece porque Satanás ele pensa: eu não estou conseguindo derrubar aquela pessoa, eu vou fazer o quê? Vou causar discórdia naquela família para que haja divisão. Eu não estou conseguindo derrubar aquela igreja, mas o que eu vou fazer? Vou causar ciúmes ministerial aos obreiros, vou causar discórdia entre as irmãs, vou causar separação entre os jovens, para que haja uma divisão na igreja, para que aquela igreja venha se sucumbir cada vez mais. Os seus dons, que muitas das vezes Deus te deu e você usava, mas Satanás começa a colocar empecilhos, entretenimentos, situações na sua vida em que você deixa de usar o seu dom, ou seja, dividindo você. E graças a essas divisões, a comunhão que temos com Cristo e com a igreja acaba se desaparecendo. Onde há ciúme ministerial, mágoa, fofoca, orgulho. Nesse lugar, o inimigo ele já achou brechas de todas as formas. O Espírito Santo ele só se manifesta plenamente onde há unidade verdadeira. Ou seja, ele só se manifesta onde o seu sentimento por aquela situação, aquele lugar ou aquelas pessoas é verdadeiro. Não adianta você ter orgulho no seu coração, não adianta você ter ciúme no seu coração, não adianta você ter mágoas no seu coração, porque essas brechas que você deixa em seu coração é onde o inimigo entra e começa a trabalhar na sua vida, e depois você não sabe porque tudo aquilo que está acontecendo, você não sabe porque o desânimo vem, você não sabe porque as coisas na sua vida têm dado errado, mas muitas das vezes foi uma mágoa que você tem do passado, ou um orgulho que você tem mantido ultimamente, ou até mesmo uma fofoca que você tem feito, onde feriu você invisivelmente, onde você não repara, e também feriu uma outra pessoa. Devemos a cada dia nos blindar, porque o inferno ele está cada vez mais estratégico contra a nossa alma. Ele tramou infiltrar falsas doutrinas em nossas igrejas. Tentou desmistificar o culto, ou seja, colocar em nossa mente que tudo o que acontece dentro de uma igreja, o sentimento que você tem, a presença de Deus que você sente, Satanás tem colocado em nossas vidas que aquilo não é verdadeiro. Ele tenta a cada dia normalizar o pecado, cansar os líderes e dividir a igreja. A cada dia ele tem tentado bater de todas as formas, seja visível ou invisivelmente na igreja. Mas a igreja, ela que é fortalecida pela palavra, que ouve os conselhos que a Bíblia tem nos dado. Assim como Paulo escreveu aos Coríntios 2:11, onde foi lido, onde ele deu um aviso para a igreja de Coríntios. Ela conhece os ardis que o inimigo tem contra a vida dela. E elas cada vez mais se reveste da verdade. E vive no altar e que prega a cruz. Esta igreja prevalecerá. Essa igreja que cada dia mais recebe a mensagem verdadeira do Evangelho.
que tem cada dia vez mais confrontado o seu coração, confrontado as suas atitudes. Essa igreja vai fortalecer e vai continuar firme em Cristo Jesus. É por isso, para finalizar, eu peço que a cada dia os irmãos venham ler da palavra, venham conhecer da palavra, pois é a palavra que vai te fortalecer. É graças à palavra que você vai ficar atento com as estratégias que o inimigo tem contra a sua vida. E quando aquilo acontecer, você vai saber, aquilo não é de Deus. E naquele momento você vai repreender em nome de Jesus. E vai se comportar segundo o que a Bíblia tem falado a nós. Essa foi a mensagem que Jesus Cristo colocou em meu coração. Eu peço que a cada dia os irmãos venham estar vigilantes, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Então nós não devemos de brincar de ser crentes. A cada dia devemos buscar e nos fortalecer na fé. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja